A AES Brasil é uma empresa muito polêmica. Por quê? Ela apresenta grandes números na parte de investimentos e até de crescimento, porém, alguns dados não deixam a gente muito tranquilo, como um aumento bem expressivo dos seus custos, das suas despesas e também da sua alavancagem, que tudo indica que vai bater o seu recorde no primeiro trimestre de 2023. Mas calma lá que a gente vai fazer um grande geralzão do ano de 2022 e também falaremos sobre outras perspectivas para os próximos anos. Me acompanhe até o final que você também vai entender se vale a pena ou não, pelo menos do ponto de vista numérico, comprar esse ativo para a sua carteira. Vamos começar? Vamos começar aqui pelos próprios destaques de 2022. Um aumento na sua capacidade eólica, bem importante, quase meio gigawatt. Tucano e Cajuína também com algumas ótimas perspectivas e uma pequena curiosidade depois. A parte de vendas no varejista praticamente dobrou em relação ao ano anterior, o que traz aí uma certa perenidade para o negócio. Na questão operacional, bons dados. Eu vou falar um pouquinho sobre a estratégia geográfica também da empresa, algo que não é tão mencionado em outros vídeos. A parte financeira também apresentou um resultado muito expressivo, quase 40% de aumento no seu EBITDA e também um aumento do seu lucro, já que em 2021 foi bem complicado. Em relação à ESG, um pequeno dado aqui para vocês, eles começaram suas atividades em 1999. Tudo que eles estão fazendo atualmente em relação à neutralização dessas emissões por conta da sua atividade foram neutralizados. Então, hoje, o impacto da empresa é zero no meio ambiente. Isso é bem interessante, sim. É claro que a gente não vai ter uma grande repercussão nos números, mas é algo que precisa ser evidenciado. Falando um pouquinho aqui da sua capacidade instalada, lá em 2016 eles tinham por volta de 2,7 gigawatts apenas em energia hídrica, que eu não gosto de jeito nenhum, muito embora o Brasil tenha um fornecimento, né, em relação à questão hídrica muito grande ante os seus concorrentes no mundo inteiro, mas eu gosto mais disso aqui, algo mais diversificado. E o que eles esperam, além dessa dobra da sua capacidade em praticamente 6 anos, eles esperam ter uma exposição a eólico e solar em 2/3, aproximadamente 67% do seu portfólio, e apenas 1/3 ou 33% em relação à hídrica, trazendo aí também uma questão de perenidade, previsibilidade e segurança para o seu investidor, já que você tem uma matriz mais diversificada. Esse slide ele é um pouquinho mais antigo, mas eu acho que é interessante também de trazer, até por conta do seu crescimento ano a ano. 2017 aumentaram quase 400 megawatts, 2018 300, 2019 300, 2020 300, 2021 mais ou menos uns 200, e lá nesse ano que foi publicado esse slide, que foi, se eu não me engano, em 2021, eles estavam esperando para 2022 5,3 gigawatts. Para quem hoje tem 5,2, está muito próximo da sua perspectiva. Então sim, a gente consegue acreditar na competência daquilo que eles falam. Eles prometem, eles projetam e eles executam muito bem. Agora vamos começar sobre os dois grandes projetos que todo mundo fala. A começar aqui pelo Tucano, que fica no norte da Bahia, está quase completo, já está em 95% da sua projeção, e nós teremos aí 320 megawatts de adição para o seu portfólio como um todo. Um ponto principal aqui que a gente gostaria de trazer para vocês é que a entrada comercial total desse projeto já vai acontecer no primeiro semestre de 2023. Então sim, estamos satisfeitos com essa realização. Outro projeto também, já bem maior, Cajuína, que vai entregar aí mais do que o dobro que Tucano, fica na região do Rio Grande do Norte, está dividido em dois grandes subgrupos, Cajuína 1 e Cajuína 2. Muito grande projeto, tem que dividir mesmo, não tem jeito. A parte 1 já está com quase 80% concluído e a parte 2 quase 20%. Uma curiosidade aqui em relação a esses dois projetos, Tucano e Cajuína serão tocados somente por mulheres. 100% da força de trabalho será feito por mulheres. Existe até uma parceria com o Senai para que alguns projetos educacionais de capacitação seja feito para que essa mão de obra seja bem especializada na atividade que elas já estão exercendo. Outro dado aqui pensando no futuro, que eu acho que vale também a pena a gente discutir, essa questão do crescimento, né? Ela está entre as 3 maiores varejistas em relação à energia vendida comparado com 2021. Então já mostra um certo protagonismo nesse segmento que só tende a crescer para os próximos anos.
E isso aqui que eu vejo pouca gente explicando e falando como se fosse algo trivial, e não é. O hidrogênio verde tem um grande posicionamento estratégico. Prestem atenção, ela tem um pré-contrato com o Porto de Pecém na casa de 2 gigawatts. É muita coisa ante a sua capacidade total de 5,2. Agora vamos entender qual que é essa ideia, né, do hidrogênio verde. De maneira bem simplificada, eu peguei esse slide aqui e eu vou traduzir para vocês. São 5 etapas. A primeira, você vai ter uma geração de energia a partir de fontes renováveis, eólica, a própria solar, que não está representada, e a hídrica aqui. Então, é o foco da AES Brasil. Ela vai adicionar a água nesse processo e vai causar um processo químico ali. Ela vai separar essas moléculas de água em hidrogênio e oxigênio, pelo processo de eletrólise. A gente não precisa entrar em detalhes aqui, mas saibam que esse H2 aqui, ele pode ser envasado, né? Melhor dizendo, ele pode ser comprimido e estocado, chegando à etapa 4, e sim, ele pode ser exportado para outras regiões do mundo. Então a gente tem que lembrar de uma questão bem complicada em relação à geração no Brasil. Nós temos um potencial de capacidade para gerar energia muito maior do que a nossa demanda. Então, se preocupar com algumas fontes alternativas de receita, como o próprio hidrogênio verde, é fundamental para o futuro. E a AES Brasil já está de olho nisso, para que ela consiga ser um fornecimento de energia verde para o mundo inteiro, para alguns principais clientes, como a Europa e a própria América, e por que não a China. Mas isso ainda é um projeto, eles já estão fazendo pesquisas nesse segmento. Quando a gente fala de disponibilidade, a gente está pensando sempre em eficiência da parte operacional. Em relação aos eólicos, eles trazem 2 grandes grupos. O Alto do Sertão, que seria o ativo maduro, que corresponde à grande maioria da sua receita eólica, já está com um nível de disponibilidade muito grande, 96%, estável em relação aos 2 períodos analisados. Já os de turnaround, que o próprio nome diz, está passando por um processo de recuperação, em 2021 estava na casa de 79% e agora 83%. Eles esperam para esse ano de 2023, início de 2024, para que eles cheguem em 89%, já praticamente algo relacionado ao ativo maduro. Então, essa fase de adaptação, de melhoria, vai provavelmente acabar durante esse ano ou início de 2024. Já em relação aos ativos solares, nós tivemos um recorde, um crescimento chegando em 98% da disponibilidade. Maravilha! Queremos que esteja sempre muito próximo de 100%. Mas percebeu que aqui eles não trouxeram a visão anual? Eu acho que faltou isso. E já que eles também têm uma participação relativa em relação à hídrica, eu acho bom colocar todas essas 3 fontes. Busquei lá no site deles e comparei ano a ano em relação à disponibilidade de cada um dessas fontes da nossa matriz. 95% a hídrica foi para 94,5%, então está praticamente estável. A eólica subiu um pouquinho, maravilha, tem que subir mesmo. E a solar também subiu um pouco. Então, de maneira bem grosseira, e eu acho que vale uma visão assim ampla do negócio, ela está melhorando sim o seu índice de disponibilidade. Aos poucos, mas está aumentando. É isso que a gente quer. Em relação à parte hídrica, eles falam muito da questão dos reservatórios, e a gente tem que lembrar que nos últimos anos nós tivemos uma crise muito forte. Aqui a gente pode ver o reservatório com 33% da sua capacidade, pensando no Sistema Interligado Nacional, e já no finalzinho de 22, praticamente dobrou, foi para 58% dessa disponibilidade dos seus reservatórios. Então, está melhorando sim. Hoje nós temos uma grande reserva, dado que o padrão de chuva aumentou 98% em relação aos anos anteriores. E aqui fica uma crítica. Quando a gente tem um momento bom de chuva, a AES Brasil não sofre, tem ali uma grande fonte de energia para poder gerar de tempos em tempos. Agora, quando sofre com a questão hídrica, a seca, isso aí impacta muito a empresa. É por isso que eles estão fazendo essa diversificação para a eólica e para a solar. E eu gosto disso, embora eu não invista na empresa. Um ponto bem bacana na questão da estratégia em função da energia eólica, percebam que eles têm fontes ali, algumas instalações espalhadas por vários estados em diferentes latitudes. Lembrando um pouquinho da geografia, quando você tem numa mesma longitude diferentes latitudes, você pode esperar um padrão bem diferente dos ventos. E isso traz o quê? Diversificação e também perenidade para o negócio.
Muitas vezes nessa região Nordeste, onde geralmente tem um padrão de ventos mais constante e forte, você pode ter uma pequena queda. Às vezes, para compensar isso, lá no Rio Grande do Sul ou até em São Paulo, a gente pode ter um pequeno aumento relativo dos ventos. Então, como você tem essa exposição em diferentes latitudes, você garante uma média nacional bem saudável para a empresa, já que ela tem contratos a serem cumpridos. Gosto disso, essa diversificação é um bom ponto positivo. Quando a gente olha na questão de nível de contratação, eu acho que também isso aqui é bacana que vocês entendam. Nós temos para 2022, 2023, 2024 acima de 90% da contratação total da empresa. Então, boa parte do que ela vai produzir, ela já tem uma venda já bem direcionada. Para 2025 e 2026, são valores girando em torno de 87% e 71%. É claro que, com o passar do tempo, nós teremos um aumento dessa taxa de contratação. E por que que hoje, eles mesmos explicaram na questão da teleconferência, o porquê que não está sendo feito um novo contrato. Principalmente pelo custo que nós temos envolvidos no país, altas taxas de inflação, altas taxas, na verdade uma grande questão financeira do país e do mundo como um todo. Então as empresas estão segurando um pouco o pé, já mostraram interesse em fechar esses contratos, mas estão esperando um pequeno momento mais adequado para também assinar o contrato. Mas não compromete a empresa, eu acho que está tudo certo, está tudo tranquilo, e a gente percebe aqui uma grande perenidade do negócio. Um ponto que a gente tem que ficar atento qual que é? Se porventura nós tivermos uma queda na produção da energia de AES Brasil, o que eu acho pouco provável, mas aconteceu, então a gente precisa falar sobre isso, é que é o seguinte, imagina que nós temos um contrato com um cliente, nós somos a AES Brasil. Nós temos que entregar essa energia para eles, mas não conseguimos produzir. Então o que a gente é obrigado a fazer? A honrar o nosso negócio, a honrar o contrato. Temos que comprar energia no mercado à vista, que geralmente sai muito mais caro, e temos que vender para os nossos clientes por um preço mais baixo. É aí que a empresa sofre um pouco. Mas como ela está diversificando, esse tipo de risco tem sido cada vez menor. E outro ponto importante aqui também é que nós estamos enxergando em relação a algumas notícias do setor de energia, que como nós temos um aumento da oferta na questão de produção, os níveis do custo da energia têm diminuído. Mas dada a capacidade de fechar bons contratos, a AES Brasil fechou em valores próximos a $200 por megawatt-hora, o que é um excelente valor, tá? Entendo isso de maneira bem geral, isso é muito bom. Mas, para quem está fechando o contrato nesse presente momento, os valores têm sido um pouco mais baixos. A AES Brasil está ganhando nessa questão de eficiência de portfólio. E às vezes fica um pouco solto, né? Quais são os clientes da AES Brasil? Bom, a gigante Unipar, Anglo American, a própria Ferbasa, a Alcoa, BR Food, que para quem ainda não sabe, né, é uma empresa que surgiu entre a Sadia e a Perdigão. Lembrando que a Sadia, se eu não me engano, é da década de 40 e a Perdigão da década de 30. Então é uma empresa que tem aí quase 100 anos de existência. E a Minas Ligas. Então são gigantes players, eles fazem alguns contratos exclusivos com essas empresas, e essas parcerias, de maneira geral, mostram qual que é o potencial de AES Brasil. Afinal de contas, quem é que consegue gerar energia para a Unipar, para a Ferbasa e para a Anglo American ao mesmo tempo? Tem que ser muito robusto. Olhando aqui um pouquinho na margem líquida, nós tivemos trimestre a trimestre, né, quarto TRI de 21 para quarto TRI de 22, um aumento de 72%, foi bem impactante, e aqui cabe uma pequena ressalva. Olha, a contribuição da hídrica e da eólica já está sendo bem equivalente, mostrando aí mais um resultado da sua diversificação. E de uma maneira mais consolidada, ano a ano, nós tivemos um aumento aí de 35%, chegando a 1,7 bilhão de reais. Excelente. Aqui um ponto que chama a atenção, nós tivemos um aumento também comparando 2021 com 2022, os custos aumentaram demais, 17%. A gente tem que lembrar que a inflação nesse período foi inferior a 8%, né? Saiu no IBGE. Então, não é algo que a gente gosta, a gente tem que ficar de olho se isso vai continuar crescendo de uma maneira descasada por muito tempo, mas uma das explicações é que os grandes investimentos, representando aí um crescimento muito forte da empresa, é que fizeram com que nós tivéssemos esse aumento dos seus custos e despesas. Então, tem uma explicação. Não é uma diminuição da eficiência, mas sim um aumento da sua capacidade de produção. Para o longo prazo. Ótimo, vamos ficar de olho. No EBITDA tivemos um aumento de 77%, o que foi muito expressivo, trazendo para a gente um aumento do lucro aí girando em torno na casa dos seus 320 milhões,
para o ano de 2022. O EBITDA, como nós falamos, aumentou de uma maneira consistente e o lucro líquido, dado que nós estamos numa fase decrescente de investimentos agora, tende a cada vez mais ser crescente. E já que a gente está falando disso, vamos ver se está bom ou não para comprar essa empresa. Utilizando a plataforma da AGF aqui, que é uma forma de você poder ter uma ferramenta excelente para quem gosta de dividendos, você consegue testar durante 30 dias sem gastar R$1 do seu bolso. Se você não achar que vale a pena, você finaliza o seu cadastro ali e vida que segue. Agora, se você gostar, você pode fechar um plano anual. Bom, considerando a cotação do momento em que eu estou gravando esse vídeo, que está em R$10, foi o dia 28 de fevereiro de 2023, nós temos um bom sinal pensando em preço-teto médio e preço-teto projetivo, já que ele está mais barato do que essas duas métricas. Estamos esperando aí, pelo menos para o ano de 2023, algo em torno a 72 centavos. Quando eu falo estamos esperando, é o mercado como um todo, tá? O que daria para a gente um yield de 7,2%. Maravilhoso. E a distribuição, pelo menos o anúncio dos dividendos, ele é semestral, geralmente em fevereiro e agosto. E uma triste notícia, para quem já conhece mais a empresa, eles já deixaram claro que, referente a 2022, não terá nenhum dividendo extra. Eles já cumpriram o que está no estatuto e esperam para os próximos anos, não para este ainda, mas sim retomar algum payout mais elevado como eles faziam no passado. Fluxo de caixa. Isso aqui é uma métrica bem bacana para a gente ver a saúde da empresa. Em 2021 tinham quase 2 bi e agora no finalzinho de 2022 estavam com 4,2 bi. Um crescimento muito grande. Entendam que isso aqui não é o esperado. Tivemos aí algumas questões, como por exemplo a subscrição, que ocorreu na casa dos seus 9,60 aproximadamente no ano de 2022. Então, a gente tem que tirar esses eventos não recorrentes. Mas já estão muito bem comprometidos, 66% desse fluxo de caixa gerado, ele já está direcionado para os seus investimentos de 2023, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que tende cada vez mais a diminuir para os próximos anos. Então, eu vejo isso aqui com bons olhos porque ter dinheiro vivo no momento de crise no país é fundamental. Cash is king, dinheiro é rei. Você precisa ter esse dinheiro em caixa para que você mantenha a sua saúde financeira, para que você não corra nenhum risco desnecessário e para que, por que não, você consiga também abocanhar aí algumas oportunidades de negócio. E aqui está o fato relevante que foi publicado no mesmo dia de hoje. Nós temos para 2023 2,5 bi de investimentos e olha 2024, 2025, 26 e 27. Cada vez menor, 200 milhões até 90 milhões. Então, o que a gente espera agora? Uma consolidação de tudo aquilo que ela está adquirindo e também daquilo que ela está construindo, uma redução dos seus investimentos, ainda que nós tenhamos uma notícia ruim em relação à alavancagem, mas nos próximos anos, 2024, provavelmente, essa empresa vai começar a entregar um bom resultado. E eu não consigo precificar nesse momento e acredito que ninguém no mercado consiga de maneira bem fidedigna. Mas a certeza é que a gente pode, pelo menos, especular é que o cenário vai ser, no mínimo, bom. Esperamos que muito bom e provavelmente excelente. Então, sim, para quem pensa em dividendo futuro, a AS Brasil é uma boa candidata, pelo menos se eu fosse colocar no meu portfólio. Aqui vem a notícia ruim. Eles estão esperando um pico de alavancagem de 5,5 vezes. Seria um valor histórico, o que é nada agradável, mas lembrando, eles têm caixa no seu saldo bancário. Então isso não é tanto problema, 4,2 bilhões, e para os próximos anos, no curto prazo, eles conseguem pagar essa dívida sem problema nenhum, só com o caixa atual. Lembrando que nesses anos nós teremos mais geração de caixa, então eu não vejo nenhum risco, mas eles já adiantaram essa informação. Estava ali no terceiro TRI de 22 em 4,2 vezes a sua alavancagem, subiu para 4,8 e provavelmente vai chegar no máximo de 5,5, algo muito próximo disso. Para quem olha somente essa métrica, fica preocupado porque é realmente uma métrica muito elevada no mercado, mas dado o modelo de negócios que a AS Brasil tem, a gente aceita. Tá? A gente entende, não gostamos disso, mas no consolidado você consegue enxergar isso aqui, já que a perspectiva é que nós tenhamos uma melhoria para os próximos trimestres. Então, o que eles esperam para 2023? Eu acho que isso aqui é uma espécie bem velada de guidance, né? Não propriamente, mas é bacana essa perspectiva. 1 gigawatt de Tucano e Cajuína, os ativos eólicos vão apresentar uma melhora operacional,
vão continuar com essa gestão comercial muito ativa, com aqueles contratos bem feitos, de prazos alongados, trazendo aí muita segurança para o investidor de longo prazo. Materialização do crescimento, ou seja, começar a ver tudo aquilo que eles investiram nos últimos anos se tornar realidade, e também uma consequente redução de alavancagem. E por fim, o protagonismo nas principais discussões regulatórias, que é fundamental tanto a nível nacional quanto internacional. Lembrando que a AES Brasil ela faz parte da AES Corporation, que é uma empresa gigante, está presente no mundo inteiro. Então, eu gosto dessa presença em outros países, essa possibilidade da exportação de hidrogênio verde, e essa ficaria como minha consideração final. Para quem está começando hoje, talvez não seja muito interessante, porque você não vai ter, muito provavelmente, tá? Eu estou falando de maneira geral, um estômago para aguentar todo esse período sem dividendos. Mas quem está comprando hoje a AES Brasil certamente está adquirindo um ativo barato. Tá? Eu enxergo nessa ótica. Pode estar errada, mas só o futuro para trazer a realidade, como um todo, até porque a gente consegue criar N narrativas em qualquer especulação, mas só uma se torna realidade, não é mesmo? Mas gosto sim. Só não entro nessa empresa atualmente porque ela faz parte da questão de geração de energia. Eu prefiro muito mais ficar com o filé mignon, que é a parte de transmissão, e inclusive eu vou deixar aqui para vocês um resultado trimestral de uma das empresas que eu tenho na minha carteira que eu gosto muito, e muito em breve nós faremos um balanço em relação à Taesa. Sim, se você quiser acompanhar outros balanços trimestrais, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like e compartilha com seus amigos, que você vai ajudar esse canal a crescer cada vez mais. Muito obrigado pelos mais de 5 mil inscritos que nós começamos esse ano de 2023 e que venham novos inscritos e que venham novos conteúdos. Sempre que você tiver alguma sugestão, você pode deixar no nosso grupo do WhatsApp, que também vou deixar o link aqui na descrição. Você é muito bem-vindo em participar. Até o próximo vídeo.